Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, pessoal, eu estou gravando mais um vídeo do 9º ano do aplicativo CMSP. Essa aula, gente, é de matemática, então boa aula, tchau! Boa tarde, aluno do 9º ano, boa tarde, professores, boa tarde, se tiver alguns pais aqui com a gente. Eu sou a professora Alessandra e nós vamos começar mais uma aula de matemática. Semana passada, algum aluno na interação pediu: professor, ensina radiciação. E eu lembro que eu comentei: aguarda um pouquinho que esse momento vai chegar. Então, nós vamos começar a ideia, né, da potência com expoente fracionário para chegar no conceito de radiciação. E para essa tarde, para poder interagir com vocês no chat, quem está aqui comigo hoje é o professor Osmar. Boa tarde, professor Osmar. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. É um prazer, uma satisfação estar aqui trabalhando com vocês e para vocês, mediando a aula aqui da professora Alessandra. Sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar e ter uma boa aula hoje, não é isso? Então, é verdade. Procurem colocar no chat as dúvidas de vocês. A gente sabe da dificuldade com o trabalho com radiciação. Na medida do possível, a gente vai procurando sanar isso. Então, a gente vai começar com uma ideia de uma aplicação prática de onde que entra ou como que a gente pode utilizar a potência com expoente fracionário. Dá uma olhadinha na tela de vocês. Tem lá a seguinte situação, na verdade. Uma certa população de bactérias quadruplica sua quantidade a cada hora. Se ao meio-dia, 12 horas, né, existe uma bactéria, quantas bactérias existirão às 14 horas e 30 minutos? Aí vocês podem perguntar, o que tem a ver a ideia da população de bactéria com a aula de matemática? Gente, cientistas, biólogos que trabalham com essa parte de estudo sobre proliferação, muitas vezes de doenças, eles utilizam muito a matemática até para poder pensar na velocidade ou não de proliferação. E é essa a ideia que a gente está trazendo nessa atividade prática. E aí o que acontece então? O que essas esse ele tem as horas, né, a questão da hora, porque está falando lá do meio-dia e querendo saber a quantidade de bactérias às 14h30 e a quantidade a cada hora. Então o que o exercício diz? Que ao meio-dia, ou seja, às 12 horas, tinha uma bactéria. Às 13 horas, o exercício disse, a situação, a população ela quadruplica. Então, quadruplica são 4 vezes mais. Às 16 horas, às 14 horas, 16 bactérias. Por quê? 4 vezes 4, 16. 15 horas, 64. 16 horas, 256. E assim sucessivamente, se a gente continuar. Mas o que texto? 4 elevado a 0, todo número elevado a 0, 1. 1 vezes 1, 1. Às 13 horas, 1 vezes 4 elevado a 1. Por quê? Eu estou multiplicando o 4 a primeira vez, eu estou quadruplicando a primeira vez. Às 14 horas, eu já quadrupliquei 2 vezes, concorda comigo? Das 12 para as 13, já foi uma. Das 13 para as 14, a segunda, correto? A mesma ideia para as 15 e para as 16. Aonde que entra 14 horas e 30 minutos nesse contexto, Alessandro? Então vamos acompanhar aqui comigo por que e de onde vem essa ideia. Bom, 14 horas e 30 minutos é a metade do tempo entre 14 e 15 horas. Eu acredito que todos vocês concordem comigo. Então, o que acontece? Às 14 horas, a gente tinha 1 vezes 4. Isso daqui é um 2, tá? Ficou estranho, mas é um 2. 4 ao quadrado, porque eu tinha quadruplicado
duas vezes. Às 15 horas, eu tinha 1 vezes 4 elevado ao cubo. Por quê? Quadrupliquei 3 vezes. Eu quero saber exatamente aqui no meio. Então, não é nem 2, nem 3. Seria 1 vezes 4 elevado exatamente a metade. 2/6. Mas, para a gente poder facilitar isso um pouquinho, para, né, tentar compreender a relação entre a potência com o expoente fracionário e a raiz, professor Osmar, eu tenho como escrever esse expoente 2,5 de uma outra forma utilizando fração? Temos sim, Alessandra. Inclusive, essa ideia ela é fundamental para a gente resolver o exercício. Então, esse 2,5 aí, a gente pode ler como 2 inteiros e 5 décimos. Dá para converter isso aí numa fração, Alessandra? Sim, e aí assim, uma outra forma também, uma etapa antes, se a gente for pensar, a gente não poderia colocar 25 décimos por conta da vírgula, né? Então como é que eu faço essa transformação? Então eu teria lá 1 vezes 4, uma casa decimal, a ideia dos décimos, não é verdade? Décimos, Alessandra. Então 25 sobre 10. Mas aí aonde que a gente vai chegar no valor que o professor passou pra gente, né? Dos 5 meios. Lembra? Simplificação de fração, não é isso? Simplificação de fração. A gente está falando muito sobre isso nas aulas do ensino fundamental, não é isso? É isso. O que eu vou fazer? Dividir numerador e denominador pelo mesmo valor. Então eu vou ficar com 4, ou 1 vezes 4 elevado a 2 quintos. Potência, onde eu tenho a base 4 e o expoente na forma de fração, que é 2 quintos. Eu consigo fazer, na verdade, ao contrário. Ó, eu fazendo a divisão aqui, escrevendo ao contrário. Gente, ainda bem que o professor também erra, hein? Então, 1 vezes 4 elevado a 5 meios. Tá. Osmar, eu consigo escrever essa potência, aonde no expoente é uma fração, na forma de raiz. Consigo sim. A gente precisa lembrar das propriedades lá dos radicais. Então, toda vez que você tiver uma potência com expoente fracionário, a gente tem condições de transformá-las em um radical. É só lembrar daquela propriedade dos radicais. Dá para mostrar para eles, Alessandra? Então, qual que é a ideia aqui, gente? Então, eu vou representar de duas formas diferentes o mesmo valor, correto? Eu tenho uma potência com a base 4 e expoente 5 meios. Como que eu vou representar esse mesmo valor na forma de radical? A minha base é o 4 e ela vai continuar por aqui. Aonde que eu vou mexer? Eu vou trabalhar com o denominador do meu expoente, ou seja, com o 5 e o 2. Representa o índice, não é isso, Osmar? Exatamente. E aonde que fica o índice da minha raiz? Fica na parte externa. Ele fica aqui radical. na parte externa, correto? Da minha representação do radical. Então, o que acontece? E o outro, na verdade, ele vem para cá, ó, ele vai virar um expoente. Ele vai continuar como um expoente. Osmar, você lembra qual deles, numerador ou denominador, vira índice e qual vira expoente? Alessandra, eu lembro sim. O denominador vira o índice e o numerador vira o expoente do radicando. Ou seja, lembrando, numerador, valor que está em cima. Denominador, valor que está embaixo. Denominador, então, ele vai virar índice, raiz quadrada. Numerador, ele vai virar expoente, raiz quadrada de quê? 4 elevado a 5. Consigo resolver isso? Consigo. Correto? Então vai ficar. Mas, Alessandra, toda vez que eu tenho raiz quadrada, eu tenho que colocar o 2 no índice? Não, eu não preciso, correto? Então, quando eu não tenho o valor numérico no índice, eu já sei que é uma raiz quadrada. O que a gente faz? Resolve a potência, não é verdade? Potência, 4 elevado a 5. Eu vou
multiplicar o 4 por ele mesmo 5 vezes. Não é fazer 4 vezes 5, correto? Porque esse daí é um erro comum. E sim multiplicar a base, que é 4, por ela mesmo 5 vezes. Qual é o valor, então, de 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4? Se vocês resolverem, 1024. Não é isso? A gente tem lá 1024. Raiz quadrada. Agora, como é que eu resolvo, Osmar, uma raiz quadrada de um número grande assim, né? Dá pra saber? Eu acho que dá, Alessandra. O pessoal deve se lembrar de um processinho chamado fatoração. Pois é. E aí a gente vai ver isso durante a aula, né? A ideia da raiz quadrada, qual que é? Um número que vezes ele mesmo, no nosso caso, dará 1024. Pra gente, então, a gente tem 32. Se vocês fizerem 32 vezes 32, vocês vão chegar em 1024. Para nossa aplicação prática, dá uma olhada lá na tela. O que significa isso? Que às 14 horas e 30 minutos, nós teremos 32 bactérias. Então, é essa a ideia. Bem, agora eu quero ver, na verdade, saber a opinião de vocês em um minutinho no chat. Eu acho que essa pergunta vai ser interessante, Osmar. Dá uma olhada lá, ó. O que eu quero que vocês, em um minutinho, vocês acham que existe relação entre a radiciação e a potenciação? Depois agora de uma conversa sobre essa aplicação prática, eu acho que ficou fácil, né? Só que assim, se vocês acharem que sim, eu gostaria que vocês indicassem qual seria essa relação. Eu acho que ficou fácil para eles me darem essa opinião, não, Osmar? Eu acho que sim, Alessandra. Com essa explicação aí, com esse conceito que foi passado nesse exemplo, acho que a gente consegue fazer isso assim. Tá? Pessoal, na hora que vocês interagirem, coloca o lugar de onde você está interagindo com a gente, município, para a gente ter uma noção legal de onde você está se comunicando aí através do aplicativo do centro de mídias. Se puder também, coloca o nome da escola, né? E assim a gente vai trabalhar e vai falar junto com vocês o nome da sua escola e incentivar todos os outros. Não esquece o lugar de onde você está e a escola, pra gente dar aquela agitada aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos para a interação. Oi, voltamos aqui com a interação do nosso chat. Alessandro, o pessoal tá trabalhando bastante, tá interagindo, tá explicando aqui, tá? Só que tem um monte de dúvidas. O Gabriel de Nazaré Paulista tá com a gente, tá ok? E o pessoal disse que realmente tem uma relação, mas eles não explicam diretamente qual é essa relação que existe entre a potência e o radical. Vamos ajudá-los? Eu acho que agora vai ficar mais fácil. Bom, o fato de vocês perceberem que existe uma relação, já estou muito feliz. As dúvidas, eu sei que elas surgirão, até porque o trabalho com radicais, ele apresenta um pouco de dúvidas, correto? Mas vamos olhar, então, qual é a relação. Então, quem respondeu que tem, maravilha. Agora, vamos entender qual é essa relação. Dá uma que eu trouxe para vocês uma potência com expoente fracionário, então eu tenho a potência de base A elevado a m sobre n.
correto? Eu estou afirmando que essa potência é igual à raiz enésima, que a gente lê, né? Porque o índice é n, de A elevado a m. Tá, Alessandra, você falou, e aí, não é verdade? Então a gente tem A elevado a m sobre n igual a raiz de n, raiz enésima de A elevado a m. Qual é a relação aqui, ó? Observe. Tá vendo que o numerador um expoente, ó. Olha ele aqui. Correto? Observem também que o denominador, que é n, ele passa a ser o índice. Há quem use uma brincadeirinha que eu vou usar aqui, não é? Mas deixando bem claro que foi apresentado esse conceito. Mas observe. O valor de baixo do meu expoente fracionário, que é o denominador, então o valor que está aqui embaixo, ele fica do lado de fora da raiz. O valor que está aqui em cima, que é o numerador, ele fica dentro da raiz. Então, embaixo, fora, que é índice. Em cima, dentro, mantém como expoente. E observa aqui, ó, esses valores continuam. Um exemplo, 2 elevado a 4 terços. Como que vai ficar isso daqui? Raiz quadrada, ou raiz quadrada, raiz de 2, como é que é? Em cima, fica dentro, expoente. Embaixo, fica fora. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 4. Será que facilitou um pouco aí, Osmar? Eu acredito que sim, Alessandra. Acho que ficou bem claro. E aí a gente tem duas explicações, né? A gente tem a explicação algébrica, a demonstração algébrica, essa primeira situação que você colocou aí, e a conversão dela para a parte numérica. Então essas relações aí, onde a gente consegue estabelecer a comparação algébrica com a numérica, eu acho que ilustra bem e facilita a compreensão. Lógico, e fazer print da tela para conseguir copiar, tirar foto das imagens, isso vai ajudar bastante, porque vocês precisam ter essa informação no caderno de vocês. Para ver se a gente entendeu um pouquinho essa relação e lembrando das propriedades das operações com potências de mesma base, lembram disso? Nós vimos isso em aulas anteriores. Eu vou trazer uma atividade para vocês, só que eu vou dar uma dica para essa atividade, tudo bem? Então dá uma olhadinha na tela de vocês. A gente tem um número m, então lembrando que m é um número qualquer, ele é um número real positivo e ele é maior do que zero. Eu quero que vocês representem essa multiplicação, mas olha lá, que é m elevado a 2 terços vezes m elevado a 3 meios, na forma de uma única potência, e representar ela na forma de radical. Osmar, eu acho que a gente pode dar mais uma dica aí para essa multiplicação de potência de mesma base. Não, como é que a gente faz isso mesmo? Podemos sim, é uma propriedade da multiplicação, né? Então a dica pro pessoal aí, qual que é? Eu conservaria a base e somaria os expoentes. E você, Alessandra? Então, eu seguiria essa ideia também, hein? Então, primeira coisa, mantém a base, m, soma os expoentes. Lembrando que o expoente é fração, e essas frações têm denominador diferente. Olha lá uma retomada do que vocês vêm aprendendo aí desde o 6º ano, correto? Então, vamos somar esses dois valores e depois, quando deixar numa potência só, representar na forma de radical. Vou dar 3 minutinhos por conta do denominador diferente. O que você acha? Verdade. A gente
3 minutos é legal. É razoável, né? É razoável. Pessoal, lembra que na hora de somar os expoentes, denominadores diferentes. Lembra do processinho lá? Mínimo, múltiplo, comum. Vamos lá, gente. 3 minutinhos para vocês. Voltamos com a participação dos nossos alunos do nono ano e no chat. Muita participação aqui, Alessandro. O pessoal contribuindo bastante com a nossa aula. Tá? Marcelo de Caraguatatuba. Marcelo, obrigado por participar, tá interagindo bastante. Stephanie de Campinas, o Rafael de Canané, litoral aqui em peso. Né? A Ana Carolina, a Vivi, a Ana Clara pediram explicação do exercício. O Diego, lá no exercício anterior, ele acertou. A Laura de Brotas fala que está com um pouquinho de dúvida, não entendeu. E o pessoal com alguma dificuldade, viu, Alessandra? O Samuel dando uma resposta de 35. A Júlia achando que seria 5 inteiros, 5 sobre 5. O Vitor também. A Stephanie colocou uma fração 4 sobre 6. Lohuan, desculpa se eu errei, Lohuan. 3 raiz de 5. O Davi, 3 sobre 2. E por aí vai, Alessandra. O pessoal confundiu um pouquinho as coisas. Vamos lá? Gente, o que acontece? A ideia dessa dificuldade inicial para o trabalho com raiz, eu até imaginei que existiria. Então não se preocupe que eu vou fazer a correção passo a passo do exercício com vocês. Potenciação e radiciação são operações inversas e a gente não pode isso, correto? Bom, vou mostrar primeiro como que seria montada a resposta para vocês, até quem quiser fazer um print aí rápido da tela, conforme está na tela de vocês, e eu vou montar aqui para vocês a resolução passo a passo, tá bom?
Então, dá uma olhada. Primeiro a gente montou, que está lá na tela de vocês, uma multiplicação de potência de mesma base, correto? A gente somou os expoentes, só que daí o que alguns alunos, principalmente os que colocaram 5 sobre 5, que é o inteiro, esqueceram de fazer o MMC, porque nós estamos somando frações com expoente, olha, com denominador diferente, correto? Então, qual que é o processo nisso? Dá uma olhada aqui comigo. Então, eu tenho o M elevado a 2/3 vezes o M elevado a 3/2. Como eu disse, multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, soma o expoente. Opa! Um denominador é 3 e o outro denominador é 2. Como o professor Osmar disse, posso montar lá a ideia do MMC que a maioria aprendeu a montar dessa forma, correto? O que eu vou fazer aqui, ó? Consigo fazer a divisão pelo primeiro valor primo, na verdade, né? Que a ideia aqui é montar essa divisão por 2. Por quê? 2 dividido por 2, 1. Mantenho 3. 3, vou dividir por quanto? 3. Que também dá 1. O que eu faço? 3 vezes 2, 6. Então eu vou ter lá, ó, M elevado, aí eu tenho 6. 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. Lá a matéria do 6º ano de vocês. Agora com a segunda fração. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. Então eu tenho 9. 4 mais 9 sobre 6. 4 mais 9, como é que fica mesmo? Então, a gente tem a ideia de que se eu fosse 4 mais 10, 14. Como eu tenho 9, eu tenho 13. Então, 13 sobre 6. Maravilha? Tá, legal, Alessandro. Será que agora eles lembraram a ideia do MMC, ou Osmar? Eu acho que frações, subtraiu frações, obrigatoriamente, tá? Você tem que fazer o mínimo múltiplo comum. Aí fica uma dica. A gente está trabalhando muito essa questão das frações equivalentes, lá no 6º, no 7º ano. Se você tiver a oportunidade, tiver um tempinho, assista também as aulas do 6º e do 7º ano. Vai ser um facilitador para você, né, Alessandro? Isso, é uma forma de vocês fazerem uma revisão. Pedir para poder escrever isso na representação na radical, né? Na forma de radical. Então eu vou ter raiz de M. Lembra? Vamos lá. O que está embaixo, fora. O que está em cima, que é o numerador, dentro como expoente. Vocês vão observar que na primeira resposta que eu apresentei para vocês, tem toda uma simplificação que foi feita. Eu vou retomar depois essa simplificação em algum exercício para frente. Por quê? Nesse momento eu preciso que vocês entendam esse processo de escrever e representar a potência com expoente fracionário na forma de radical. Eu acho que ajudou bastante agora, não, Osmar? Tenho plena convicção, Alessandra. Ficou bem explanado pra gente. O pessoal pode buscar aí opções e refazer esse exercício, observar, procurar no seu livro, conversar com o seu professor, que ele vai orientar bem você em relação ao desenvolvimento aí dessas potências com expoentes fracionários. E aí lembrando, né, que é isso que o Osmar falou. Tem um professor lá na frente, lá na ponta, perto de vocês, para poder, perto longe, né, na verdade, por conta do isolamento, mas ele está mais próximo, mais em contato com vocês para poder sanar algumas das dúvidas e nos ajudar nesse momento. Bom, assim como a potência, as raízes, elas também têm propriedades. Vocês vão ver na tela de vocês 5 propriedades, correto? Dessas 5 propriedades, eu vou começar explicando 2. Qual que é a primeira delas? É a raiz
de uma outra raiz, que é aquela primeira da esquerda. Dá uma olhada aqui que eu montei aqui no flipchart para vocês. Então eu tenho uma raiz com índice M, uma raiz com índice N, de um certo número, que é o A. Tá, Alessandra, como é que eu faço para escrever isso de uma forma que fique mais fácil? Porque resolver uma raiz já não é fácil. Resolver uma raiz dentro de uma raiz, não é não, Osmar? Né? Pois é, mas tem uma forma fácil de escrever isso daqui e resolver. Como? Fazer o índice M vezes o índice N. Tá, mas nessa forma algébrica ficou complicado, Alessandra. Então, vamos lá. Raiz cúbica de uma raiz quadrada de 3. Certo? Legal. Vou manter a raiz 3. Aí o que eu vou fazer? Índice 3, raiz quadrada. Qual que é o índice mesmo, Osmar? A gente até comentou isso hoje. Quando ele não aparece, mas assim, ele está implícito, né? 2. Exatamente. Então o que eu vou fazer? 3 vezes 2. Ou seja, raiz cúbica da raiz quadrada de 3 é a raiz sexta de 3. Certo? Então eu vou multiplicar os dois índices e manter uma única raiz. Tudo bem? Ô, Alessandro, explica pro pessoal, esse 3 tem algum expoente aí ou não? Então, esse 3 ele não deixa de ser uma potência, gente. Ele é uma potência sim, com o expoente 1. Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então é por isso que esse expoente até então não está aparecendo ali pra gente. Tudo bem? Uma outra propriedade para vocês hoje é a raiz. Então vou colocar aqui um índice N, certo? De uma multiplicação de dois valores. Então eu tenho a raiz e eu tenho uma multiplicação dentro dessa raiz. Pô, Alessandra, de novo, você vai complicar a nossa vida, porque esse número vai ficar grande. E aí? Eu tenho uma outra forma que eu posso representar e o resultado será a mesma ideia. Então, o que eu tenho? O que eu posso escrever? A raiz de uma multiplicação, presta atenção como é que eu falo. Raiz de uma multiplicação na multiplicação de duas ou entre duas raízes. Tá, Alessandra? Fala com um número que fica mais fácil. Então, vamos lá. Raiz quadrada de raiz quadrada vezes 16. Raiz de uma multiplicação. Vou escrevê-la na forma da multiplicação entre duas raízes. Raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 16. Agora você facilitou pra gente, Alessandra. Por quê? A gente sabe que raiz quadrada de 9 é 3 vezes 3. Porque a raiz quadrada é um número que vezes ele mesmo dá o 9. Então a gente já sabe que raiz quadrada de 9 é 3. 16 a gente também já sabe a raiz, né, Alessandra? Que é 4. 3 vezes 4, gente. 12. Ah, mas será que é isso mesmo? Se vocês multiplicarem 9 por 16, vocês vão cair na raiz quadrada de 144. Onde a raiz quadrada de 144 é 12, não é isso? 12, Alessandra? 12, com certeza. É 12, não é? 12, então vocês entenderam esse processo de que eu posso resolver direto a multiplicação. Ou eu posso também trazer ou separar essa multiplicação em duas raízes de forma que fica mais fácil eu visualizar esses valores
E aí, Osmar, você acha que ajudou pelo menos um pouco? Eu acho que ajudou bastante. As propriedades, elas têm a função de facilitar os cálculos que aparecem na nossa vida, né? Então são propriedades, né, que são facilitadores na hora de você resolver os exercícios, né, que são muito comuns em matemática, né, Alessandro? Pois é, eu sei que a nossa aula logo acaba, mas será que eles conseguem fazer em um minutinho uma das propriedades? Eu tenho certeza. Vamos lá? Gente, dá uma olhadinha. Eu quero o resultado dessa raiz de uma outra raiz. Então é a raiz quadrada da raiz quarta de 8. Lembra? Multiplicar o índice. Vocês têm só um minutinho para isso. A gente já volta. Então aqui, gente. Voltamos com as respostas, Alessandra, rapidinho, porque nosso tempo está se esgotando. Jonas e Heloísa 8, a Sara 4, Raíssa 1, Yuri 4 e a Yasmin 4. É isso? Então, gente, que bom que pelo menos alguma coisa vocês entenderam desse processo, correto? Dá uma olhadinha aí na tela de vocês a correção rapidinho. Raiz quadrada 2 é o índice, raiz quarta 4, 2 vezes 4, 8. Raiz oitava de 8. Muito bem, gente. Obrigada por essa aula, obrigada pela participação. Procurem os professores de vocês. Osmar, muito obrigada por estar com a gente. Eu sei que você vai se despedir, mas deixa eu falar habilidades antes que eu esqueça. EF09MA03. Obrigado, Osmar. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todos que participaram. Até a próxima aula. Até a próxima, gente.